Falo também sobre o Palmeiras perdendo o titular importante nessa temporada de 2025. Para completar, o movimento de clubes brasileiros contra o Flamengo, as últimas do mercado, bastidores e finanças. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quero te atualizar agora sobre as possibilidades para o novo calendário do futebol brasileiro, que será anunciado nessa quarta-feira pela CBF. A maior novidade deve ficar para a Copa do Brasil, que terá 5 fases, com jogos apenas de ida. Acabou aquela história de mata-mata com jogos de ida e volta. Somente as fases de oitavas, quartas e semifinal devem ter jogos de ida e volta, com uma observação importante. A final também deve ser disputada em jogo único com campo neutro. A CBF também prepara uma série de outras mexidas. A ideia é que o Campeonato Brasileiro comece antes, na comparação com o que aconteceu em 2025. Você vai lembrar que o Brasileirão dessa temporada teve início em 29 de março. Só para arrematar, existe a possibilidade de campeonatos estaduais coincidirem na sua fase final com o início do Campeonato Brasileiro. Os estaduais tiveram uma redução de 16 para apenas 11 datas. Quero falar agora sobre um movimento que tem crescido e contado com a participação de cada vez mais clubes contra o Flamengo. O motivo? Rubro-negro foi na semana passada à Justiça bloqueando as cotas relacionadas à Libra, direitos de transmissão do mês de setembro. Todos os 9 integrantes da Série A que fazem parte da Libra, não receberam as receitas referentes ao mês de setembro de direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro. Tudo porque o Flamengo é contrário à divisão da grana e procurou a Justiça bloqueando esse dinheiro. Foram 77 milhões de reais que deixaram de entrar nos cofres desses 9 clubes, incluindo o Flamengo. Se essa decisão se mantiver até dezembro, 230 milhões de reais deixam de cair nos cofres desses times, e é por conta disso que várias equipes da Série A, que integram a Libra e até da LFU, começam a se movimentar pensando em ideias para prejudicar o Flamengo. Tudo por conta dessa posição extremamente arbitrária do presidente BAP. Vale a lembrança de que o antecessor dele, o Rodolfo Landim, havia assinado acordo com a Libra, prevendo uma redução de mais ou menos 100 milhões de reais de receita por temporada do rubro-negro. Só para arrematar, não tenho ainda ideia do que pode ser feito para tentar prejudicar o Flamengo. Assim que tiver qualquer novidade, já conto para vocês. Beleza? Hora de falar sobre o Palmeiras para repercutir a informação de que Facundo Torres, atacante comprado por 73 milhões de reais, não agrada e pode ser negociado em 2026. Essa informação foi publicada pelo pessoal do Bola VIP. Entrei em contato com uma fonte palmeirense que admite que esperava um rendimento um pouco melhor do atacante uruguaio, mas não existe nenhuma chance por hora de negociar o atleta. Abel Ferreira e sua comissão técnica estão convencidos de que o Facundo ainda vai conseguir explodir e usam o exemplo do Flaco Lopes, que foi contratado por 50 milhões de reais e demorou um tempão para conseguir engrenar. Vitor Roque também viveu algo parecido, embora com reação mais rápida. O Facundo, nessa primeira temporada com a camisa alviverde, soma 52 jogos, 8 gols e 5 assistências. Nas últimas 5 partidas, ele foi titular em 2 e reserva em outras 3. Investimento pesado junto ao Orlando City, 73 milhões de reais. Imagina-se que, especialmente na temporada de 2026, completamente ambientado ao futebol brasileiro, algo que ele nunca havia vivenciado, Facundo Torres tenha um papel de protagonista no elenco alviverde. O Palmeiras não pretende fazer mais mexidas no seu elenco para o próximo ano. A interpretação é de que já foram negociados vários atletas, o caixa engordou e a ideia é mexer bem especificamente em uma ou outra posição que entenda-se como carente por conta do Abel. Se o Abel identificar a necessidade da contratação de um jogador X, ele vai ser contratado. Em relação às saídas de atletas, somente com propostas muito acima da realidade. Quero falar agora sobre o Palmeiras, que perdeu um titular até o fim da temporada. Lucas Evangelista, 30 anos de idade, vinha jogando muita bola, especialmente desde a Copa do Mundo de Clubes, vai precisar passar por cirurgia. Ele teve um problema no músculo, o tendão da coxa direita rompeu. E aí a necessidade de uma intervenção cirúrgica, período de recuperação de 3 a 6 meses, está completamente descartada a possibilidade de o Evangelista voltar a jogar em 2025 pelo Palmeiras. Atleta que desde que foi comprado do Red Bull Bragantino esteve em campo em 35 jogos, com 2 gols e 3 assistências.
as opções para o Abel Ferreira. Ele pode, por exemplo, recuar o Andréas Pereira para fazer a função do segundo volante, tendo o Rafael Veiga ou o Maurício como meias atacantes. Ou então manter o Andréas Pereira um pouco mais à frente e formar uma dupla de volantes, por exemplo, com M. Martínez e também Aníbal Moreno. Se você fosse técnico do Palmeiras, qual seria a sua solução? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Só para arrematar, registrar que a última parcial divulgada pelo Palmeiras em relação à venda de ingressos apontava 25 mil entradas asseguradas para o confronto contra o Vasco da Gama nessa quarta-feira, 19 horas, no Allianz Parque. Hora de falar sobre o Palmeiras para contar que Piquerez passou por exames por conta de um problema no joelho. Existia enorme preocupação de que o Piquerez tivesse alguma lesão séria, o que o impedisse de atuar por quase um ano. Mas calma, não há motivo para pânico, os exames não apontaram lesão, há somente um trauma no joelho direito e o Piquerez deve estar de volta em pouquíssimo tempo. Será reforço alviverde para o confronto de semifinal de Libertadores da América contra a LDU. O próprio Piquerez usou suas redes sociais para acalmar os torcedores e também dirigentes, escrevendo "está tudo bem". A imagem bem forte do jogo contra o Bahia mostra Piquerez dando um carrinho e o joelho dele travando. No final das contas, não passou de um trauma e ele está bem. Outra preocupação que acabou não se confirmando em relação ao Evangelista, jogador que tem crescido de produção com a camisa do Palmeiras, ele também saiu sentindo uma lesão no músculo adutor da coxa direita, músculo posterior da coxa direita, passou por exames médicos que não apontaram nenhuma gravidade. O Palmeiras não divulgou tempo de recuperação para os dois jogadores, mas dá para dizer que eles terão seu retorno muito em breve. Só para completar o noticiário alviverde, contar que Giai renovou seu contrato com o Palmeiras até setembro de 2030, enquanto Anderson Barros decidiu responder para Rogério Ceni. Técnico do Bahia deu uma cornetada no Abel Ferreira, lembrando a respeito do gramado. O Abel reclamou do campo e o Rogério Ceni respondeu dizendo que o Abel não deveria se preocupar com o gramado, até porque o estilo de jogo do Palmeiras de ligação direta é favorecido em campos ruins, enquanto o Bahia precisa de uma boa qualidade de gramado, até porque troca mais passes. O Anderson Barros saiu em defesa do Abel dizendo, abre aspas, os títulos que o Palmeiras conquistou sob o comando do Abel demonstram a excelência do trabalho desenvolvido. A declaração do senhor Rogério Ceni entra em uma questão ética complicada e eu acho que ele deveria repensá-la. E você, acha que Rogério Ceni exagerou ou ele está certo na discussão pública com Abel Ferreira? Já usa espaço para comentário e registra a sua opinião. Com a renovação de contrato do Flaco Lopes até dezembro de 29, quanto ele receberá agora de salário? Kaique, o Flaco passa a ter um dos maiores salários do elenco do Palmeiras, vencimentos na casa de R$1 milhão por mês, tá? Ele ganhava na casa dos 650 mil por mês. Quero saber do Gabriel Jesus no Palmeiras. Ô Rony, o Gabriel Jesus tem uma relação com o Palmeiras. E imagino que se ele decidir um dia voltar ao Brasil, vai dar prioridade para o Palmeiras, eu não tenho a menor dúvida disso, até pela relação que ele construiu com o Palmeiras. Outro dia, em meio à recuperação de uma lesão no joelho, esteve no Palmeiras, fez toda a parte que era possível no Brasil, mas, cara, cravar que ele vai vir para o Palmeiras não é real. Eu estaria mentindo para vocês, estaria dando esperança para vocês, talvez sem realidade. Hoje o salário dele é de 6,5 milhões por mês lá na Inglaterra. Ele ganha um salário astronômico. Por exemplo, o Memphis Depay custa menos ao Corinthians do que o Gabriel Jesus. E o Palmeiras tem centroavante, né? O Palmeiras trouxe o Vitor Roque fazendo o maior investimento da sua história. Então, imaginar que o Gabriel Jesus possa ser contratado no ano que vem não é muito óbvio. Ele vai voltar, deve voltar aos campos agora no mês de outubro, era esse, pelo menos, a programação, por conta da cirurgia no joelho. A gente espera que volte bem e possa ficar no futebol europeu, voltar, enfim. Guardemos cenas dos próximos capítulos. Então é isso, família. Ficamos aqui com aquele giro de notícias importantes de quem? Do Palmeiras. Informações exclusivas e atualizadas do Verdão. Você só encontra aqui no canal Palmeiras Full 1. Então, se você gostou desse conteúdo, chega deixando aquele like maroto, inscreva-se no canal, ativa também o sino das notificações para ficar por dentro de todas as atualizações do maior clube do mundo, o Palmeiras Cabuloso. É isso. Então, um grande abraço e até o próximo vídeo. Fui.